No inverno de 1942, o estado de espírito na Alemanha começou a mudar de forma irreversível. Os rumores sobre o cerco do Sexto Exército em Stalingrado se espalharam rapidamente e, pela primeira vez, a possibilidade de uma derrota deixou de parecer impensável. Embora o regime tenha tentado conter o impacto, algo essencial havia se quebrado. 2 anos depois, nas últimas semanas de 1944, esse desgaste acumulado já era visível na vida cotidiana. Berlim enfrentou o Natal sem celebrações reais, entre racionamento, bombardeios constantes e uma população exausta. Nesse contexto, começou a circular uma frase que resumia o clima geral: seja prático, presenteie com um caixão. O humor negro refletia uma certeza compartilhada: a morte havia se tornado parte da rotina. A começos de 1945, Berlim era uma cidade esgotada. A capital do Reich havia se convertido em uma paisagem de ruínas, sirenes e medo. Após anos de guerra e desgaste moral, a cidade chegava ao final do conflito sem forças, convertida no cenário onde aquele desmoronamento iniciado tempo atrás alcançaria seu desfecho definitivo. Como se produziu esse desmoronamento e por que, mesmo quando a derrota era evidente, tudo continuou avançando para um final inevitável? Berlim exausta. Fome, refúgios e o desgaste moral de uma cidade. O regime nazi teve enormes dificuldades para admitir que uma das formações mais grandes da Wehrmacht estava condenada a desaparecer entre as ruínas da cidade e as estepas geladas do Volga. Para preparar a população ante as más notícias, Joseph Goebbels, ministro do Reich para a propaganda e a ilustração pública, anunciou uma Natal alemã, que em termos nacional-socialistas significava austeridade e firmeza ideológica, não cânticos nem tradições familiares. Para 1944, inclusive o ganso assado havia passado a ser uma lembrança distante. Em muitas ruas de Berlim, onde as fachadas dos edifícios haviam colapsado, ainda podiam ver-se quadros pendurados nas paredes do que havia sido uma sala ou um dormitório. A atriz Hildegard Knef observou um piano exposto sobre os restos de um andar desmoronado e se perguntou quanto tardaria em cair para unir-se ao monte de escombros. Em edifícios destruídos, famílias escreviam mensagens para filhos que regressavam do frente, indicando-lhes que estavam a salvo e alojados em outro lugar. Ao mesmo tempo, cartazes do Partido Nazi advertiam com letras claras que o saque seria castigado com a morte. Os ataques aéreos haviam se tornado tão frequentes que os berlinenses sentiam que passavam mais tempo sob a terra do que em suas próprias camas. Bombardeiros britânicos atacavam de noite e estadunidenses durante o dia. A falta de sono alimentou uma mistura estranha de histeria contida e resignação. O temor a ser denunciado à Gestapo por derrotismo começou a perder força, como refletiam as piadas que circulavam abertamente. As siglas LSR, correspondentes a Luftschutzraum, quer dizer refúgio antiaéreo, se reinterpretaram como Lernt schnell Russisch, aprende russo rápido. Muitos haviam deixado de usar a saudação Heil Hitler, quando Lothar Loewe, membro das Juventudes Hitlerianas, a pronunciou ao entrar em uma loja após regressar à cidade, o silêncio foi total. A partir de então, a saudação mais habitual passou a ser Bleib übrig, sobrevive. O maior refúgio antiaéreo de Berlim era o bunker do zoológico, uma enorme fortaleza de concreto armado com baterias antiaéreas no teto e refúgios subterrâneos onde se amontoavam multidões cada vez que soavam as sirenes. Ursula von Kardorff descreveu-o como um cenário teatral, enquanto casais se abraçavam nas escadas de concreto em cenas que pareciam uma paródia grotesca de uma festa de disfarces. A sensação de desmoronamento não afetava apenas o Estado, mas também a vida privada. Muitas pessoas gastavam seu dinheiro sem pensar, convencidas de que logo não teria valor algum. Circulavam histórias de encontros sexuais desesperados em cantos escuros perto do zoológico e no Tiergarten, uma perda da inocência que se intensificaria ainda mais à medida que o Exército Roxo se aproximasse da cidade. Os refúgios, iluminados com luzes azuis, ofereciam uma experiência claustrofóbica. A gente entrava com sua roupa mais grossa e pequenas malas de papelão com comida básica. Havia uma sala médica atendida por uma enfermeira, inclusive preparada para partos, que pareciam acelerar-se pelas vibrações das explosões.
Quando os bombardeios danificavam o suprimento elétrico, as luzes falhavam e as paredes pintadas com material luminescente brilhavam na escuridão. A água costumava cortar-se quando as tubulações eram atingidas e os lavabos se convertiam rapidamente em focos de sujeira, algo especialmente angustiante para uma sociedade obcecada com a higiene. Em alguns refúgios, as autoridades chegaram a fechar os banheiros devido aos numerosos suicídios de pessoas deprimidas que se encerravam para tirar a própria vida. Para uma população de ao redor de 3 milhões de habitantes, Berlim não dispunha de suficientes refúgios, o que provocava aglomeração extrema. Em estações como Gesundbrunnen, desenhadas para 1.500 pessoas, se amontoavam mais de 4.000. O ar se tornava irrespirável e a condensação gotejava desde os tetos. Para medir o nível de oxigênio, utilizavam-se velas. Quando uma colocada no chão se apagava, as crianças eram erguidas sobre os ombros. Se outra, situada sobre uma cadeira, se extinguia, começava a evacuação do nível. Se uma terceira, à altura do queixo, piscava, todo o refúgio devia ser desalojado sem importar a intensidade do ataque. Os trabalhadores estrangeiros, uns 300.000 na cidade, identificados por letras pintadas em sua roupa segundo seu país de origem, tinham proibido o acesso a refúgios subterrâneos. Esta exclusão respondia tanto à política racial nazi como à prioridade absoluta de proteger os cidadãos alemães. Os Ostarbeiter, procedentes em sua maioria de Ucrânia e Bielorrússia, eram considerados prescindíveis. No entanto, alguns trabalhadores estrangeiros empregados em fábricas de armamento haviam criado espaços culturais próprios em estações como Friedrichstrasse, com periódicos e representações teatrais clandestinas. À medida que avançava o Exército Rojo, seu ânimo crescia enquanto o de seus exploradores se afundava. O medo ao avanço soviético tinha raízes profundas. Goebbels reavivou constantemente a lembrança das atrocidades cometidas em Nemmersdorf no outono anterior, quando tropas soviéticas haviam entrado em Prússia Oriental. O temor ao invasor eslavo se transformou facilmente em ódio. Histórias pessoais ilustravam a brutalidade cotidiana dos bombardeios. Um homem casado, que evitava descer ao refúgio comum para não levantar suspeitas sobre sua relação extramatrimonial, ficou preso sob os escombros após um impacto direto. Foi resgatado por um adolescente e um trabalhador checo, e o jovem teve depois que informar a esposa do ferido, que reagiu com fúria ao descobrir a infidelidade. O general Günther Blumentritt estava convencido de que os bombardeios haviam gerado um sentimento de camaradagem nacional, embora para finais de 1944 este efeito havia dividido a população entre fanáticos e cansados da guerra. Berlim havia sido historicamente um bastião de oposição ao nazismo, mas salvo uma minoria muito reduzida, a resistência se limitou a queixas privadas. O atentado de 20 de julho de 1944 contra Hitler horrorizou a maioria. Ainda assim, muitos se apegaram à propaganda sobre armas milagrosas e à figura do Führer, convencidos de que mudaria o curso do conflito. O lançamento da ofensiva das Ardenas em dezembro de 1944 reavivou brevemente o entusiasmo entre os leais a Hitler. Rumores absurdos falavam de exércitos estadunidenses capturados mediante gases anestésicos. No entanto, o alto comando alemão não compartilhava esse otimismo. Oficiais do Estado-Maior temiam que a operação debilitasse o frente oriental justo quando o perigo era maior. O ataque, encabeçado pelo 6º Exército Panzer SS de Sepp Dietrich e o 5º Exército Panzer de Hasso von Manteuffel, carecia do combustível necessário para alcançar seu objetivo final, Amberes. Enquanto isso, o general Heinz Guderian, chefe do OKH, viajou ao quartel-general de Hitler para advertir sobre a iminente ofensiva soviética desde o Vístula. Baseando-se nos relatórios do general Reinhard Gehlen, alertou de uma superioridade soviética esmagadora em homens, tanques, artilharia e aviação. Hitler rejeitou essas cifras com fúria, qualificando-as de absurdas. Nem ele nem seu círculo mais próximo quiseram aceitar a realidade. Inclusive Heinrich Himmler minimizou a ameaça, convencido de que o ataque soviético era um engano. O 12 de janeiro de 1945, o Exército Rojo lançou finalmente sua ofensiva desde o Vístula. Milhões de soldados avançaram sob condições invernais extremas. Os ataques, cuidadosamente planejados pela Stavka sob o controle direto de Stalin, romperam rapidamente as linhas alemãs. Zhukov,
Konev e Rokossovski dirigiram frentes que superavam amplamente seus oponentes. As defesas alemãs colapsaram como um castelo de cartas, confirmando a advertência que Guderian havia formulado sem ser escutado. A queda de Varsóvia e a irrupção soviética em Prússia Oriental desencadearam um dos maiores deslocamentos de população da história. Milhões de civis fugiram em meio ao inverno, enquanto as forças soviéticas avançavam com uma mistura de disciplina militar e violência descontrolada. O terror, a vingança e o colapso administrativo marcaram o início de uma fase final que conduziria de forma inexorável até as portas de Berlim. O Vístula roto, milícias forçadas, fuga massiva e um exército sem controle. A começos de 1945, a relação entre o exército alemão e a população civil havia mudado de forma irreversível. Os oficiais seguiam dirigindo-se aos seus soldados com uma linguagem paternalista herdada da tradição prussiana, chamando-os de crianças. Mas essa ficção de unidade já não sustentava nada. O sacrifício constante, percebido como inútil, alimentava uma raiva silenciosa. Em Berlim e outras cidades, civis começaram a proteger desertores e a increpar abertamente oficiais e suboficiais quando os viam marchar colunas de soldados pelas ruas. As mulheres gritavam que enviassem a combater os hierarcas do partido. Os altos cargos nazis, reconhecíveis por seus uniformes, eram insultados em público. Ainda assim, não existia um clima revolucionário como o de 1918. A maioria sabia que enquanto restasse comida, não haveria explosão. A administração alemã, presa em sua própria inércia burocrática, reagiu tarde e mal. As autoridades sanitárias de Berlim ordenaram criar dezenas de milhares de camas de emergência para civis e militares, sem levar em conta a destruição de hospitais nem a falta de pessoal. Os médicos e enfermeiras estavam sobrecarregados e não podiam sequer trasladar os pacientes aos porões durante os bombardeios. Ao mesmo tempo, os diretores de hospitais deviam negociar com diferentes escritórios do Partido Nazi para evitar que seu pessoal fosse recrutado pelo Volkssturm. Essa milícia popular havia sido criada meses antes por decisão política, não militar. Hitler desconfiava profundamente do alto comando do exército e quis que esta força ficasse fora de seu controle. Himmler era o candidato natural para dirigi-la, mas Martin Bormann logrou que a organização dependesse dos Gauleiter do partido. O resultado foi uma mistura de adolescentes e anciãos, mal treinados e pior armados. Goebbels impulsionou uma campanha propagandística intensa. Nos cinemas se projetavam imagens de jovens e velhos marchando juntos, recebendo Panzerfaustes e jurando lealdade ao Führer. Muitos civis, alheios à realidade do frente, acreditaram ainda nesse espetáculo. Entre os soldados profissionais, a reação foi muito distinta. Muitos ficaram horrorizados ao saber que seus pais ou irmãos menores eram treinados aos domingos. A maioria duvidava abertamente de que uma milícia improvisada pudesse resistir ao exército rojo. Em Silésia, vários batalhões do Volkssturm foram enviados a defender posições sem armas antitanques suficientes. Os tanques soviéticos os atravessaram sem deter-se. Em paralelo, a ofensiva soviética desatou uma evacuação massiva. Campos de prisioneiros de guerra e de concentração foram desalojados a marchas forçadas. Colunas de presos avançaram por paisagens cobertas de neve, sem saber para onde iam. Em um desses traslados, prisioneiros britânicos cruzaram com um grupo de soviéticos exaustos. Quando tentaram ajudá-los, um guarda do Volkssturm golpeou brutalmente um deles. A reação furiosa dos britânicos mostrou até que ponto a brutalidade se havia normalizado. Enquanto isso, na cúpula nazi se desenvolvia uma luta silenciosa pelo poder. Himmler, fortalecido após o atentado de 20 de julho, aspirava a suceder a Hitler. Bormann, que controlava o acesso ao Führer, manobrava para afastá-lo. Aproveitou a ambição de Himmler e logrou que fosse enviado ao sudoeste da Alemanha com um comando militar sem relevância real. De lá, Himmler não percebeu que sua influência em Berlim se erosionava rapidamente. No frente oriental, as advertências de Guderian se cumpriram. O frente do Vístula colapsou por completo. As unidades soviéticas avançavam dia e noite, aproveitando a surpresa e o caos no sistema de comando alemão. Os relatórios tardavam demais a chegar a Hitler, e quando se emitiam ordens, a situação já havia mudado. Os tanquistas soviéticos avançavam com uma mistura de esgotamento e euforia, encontrando equipamentos alemães abandonados e prisioneiros desorientados.
Em janeiro, as forças de Zhukov e Konev avançaram a uma velocidade que nem sequer seus próprios quartéis generais podiam seguir. Cidades como Lodz caíram antes do previsto. Em outras zonas, colunas alemãs isoladas vagavam pelas florestas tentando abrir caminho para o oeste. Algumas formações, como o corpo blindado de Nehring, lograram escapar cruzando o Oder, após destruir seu próprio material para não deixá-lo para trás. Esse mesmo avanço revelou uma realidade ainda mais escura. As tropas de Konev descobriram o complexo de Auschwitz. Milhares de prisioneiros moribundos ficaram para trás quando as SS evacuaram o campo. Os oficiais soviéticos reuniram testemunhos, fotografaram os restos e enviaram relatórios a Moscou. A magnitude do descoberto reforçou entre muitos soldados a convicção de que não deviam mostrar piedade. Enquanto o frente militar se desmoronava, milhões de civis fugiam. Famílias inteiras abandonaram Prússia Oriental, Silésia e Pomerania em pleno inverno. Mulheres e crianças avançavam com carroças, carrinhos ou a pé, enfrentando o frio extremo e a escassez de alimentos. Muitos animais de tração morreram no caminho. Outros eram abandonados sem sequer ser sacrificados. O medo empurrava a seguir adiante. As cidades receptoras não estavam preparadas. Em Berlim chegavam dezenas de milhares de refugiados cada dia. As autoridades tentaram desviar os trens para evitar epidemias. No Báltico, a evacuação por mar foi tardia e caótica. Grandes navios sobrecarregados zarparam sem proteção suficiente. O afundamento do Wilhelm Gustloff causou a morte de milhares de pessoas e se converteu na maior catástrofe marítima conhecida. Hitler reagiu com medidas cada vez mais irreais. Nomeou Himmler comandante do recém-criado Grupo de Exércitos Vístula, apesar de sua total falta de experiência operativa. O quartel-general se improvisou em um trem especial sem mapas atualizados, sem comunicações adequadas e sem uma estrutura real de comando. As tentativas de contra-ataque se basearam em palavras de ordem, não em forças disponíveis. Quando as tropas soviéticas alcançaram o Oder e estabeleceram cabeças de ponte, o impacto psicológico foi enorme. Berlim compreendeu que o inimigo estava a menos de 100 quilômetros. Unidades do Volkssturm e jovens recrutas foram enviadas contra posições bem defendidas. Muitos morreram em questão de horas. Os reforços improvisados fracassaram um após outro. Em paralelo, os aliados ocidentais se reuniam com Stalin em Yalta. Enquanto o Exército Roxo avançava para Berlim, as potências decidiam o futuro da Europa. Stalin deixou claro que sua prioridade era a segurança soviética e o controle da Polônia. Roosevelt, debilitado fisicamente, buscava assegurar a cooperação soviética contra o Japão. Churchill tentou sem êxito frear a expansão da influência soviética na Europa Central. As decisões tomadas na Crimeia coincidiram com uma intensificação da guerra aérea. Bombardeios massivos devastaram cidades alemãs cheias de refugiados. O regime respondeu com ameaças e propaganda, enquanto seus líderes se protegiam em trens especiais e residências seguras. A distância entre a retórica do sacrifício e a realidade do poder nunca foi tão evidente. A finais de fevereiro, o frente oriental havia chegado ao Oder. As forças soviéticas consolidavam posições, reorganizavam suprimentos e asseguravam seus flancos. O colapso alemão já não era uma possibilidade futura, mas um processo em marcha. A rota para Berlim estava aberta, embora ainda restassem combates por travar antes do golpe final. A retaguarda oculta, NKVD, Smersh e a limpeza, após o avanço. Em 14 de fevereiro de 1945, na Prússia Oriental, uma coluna de veículos militares com insígnias do Exército Roxo abandonou a estrada principal entre Rastenburg e Angerburg e tomou um desvio estreito que se internava em um bosque de pinheiros. A zona transmitia uma sensação densa e apagada. Aos poucos minutos apareceu uma cerca alta de arame farpado coroada com espirais de concertina. Um cartaz em alemão advertia: "Alto, instalação militar, proibida a entrada a civis." Era a entrada do antigo quartel-general de Hitler, a Guarida del Lobo. Os caminhões transportavam tropas fronteiriças da 57ª Divisão de Fuzileiros da NKVD. Os oficiais vestiam o uniforme do Exército Roxo, mas não respondiam à sua cadeia de comando. Eram membros da Smersh, a contra-inteligência soviética, e em teoria só prestavam contas a Stalin. Sua relação com as unidades do frente era tensa.
O material que lhes haviam designado estava em mau estado, procedente de unidades que se haviam desfeito de seu pior equipamento. À frente do grupo ia Viktor Semyonovich Abakumov, comissário de segurança do Estado de segundo escalão. Beria o havia nomeado chefe da Smersh em abril de 1943, após Stalingrado. Abakumov havia sido enviado à Prússia Oriental para aplicar medidas de segurança após o avanço do Terceiro Frente Bielorrusso. Sob seu controle direto, encontravam-se cerca de 12 mil homens da NKVD, mais do que em qualquer outro frente soviético em território alemão. A neve úmida cobria o solo. Os homens desmontaram e bloquearam o caminho antes de iniciar a inspeção. Temiam-se armadilhas explosivas. A ambos os lados do acesso apareceram búnkeres de pedra com minas e material de camuflagem. Nos barracões encontraram restos do batalhão de escolta do Führer. O temor de Hitler a um assalto aerotransportado soviético havia levado a ampliar sua guarda até convertê-la em uma brigada mista. À medida que avançavam pelo bosque, Abakumov observou sinais que advertiam de campos minados e da proibição de abandonar o caminho. Tomava notas de tudo para seu relatório à Beria, sabendo que acabaria nas mãos de Stalin, obcecado com os detalhes da vida de Hitler. O complexo, de cerca de 4 quilômetros quadrados, estava extraordinariamente bem camuflado. Redes verdes cobriam caminhos e edifícios, as linhas retas se rompiam com árvores artificiais, as luzes exteriores eram de cor azul escuro e até os postos de observação, de mais de 30 metros, imitavam pinheiros. No perímetro interior encontraram defesas de concreto, cercas de arame, campos de minas e posições de tiro. Os búnkeres da entrada principal haviam sido explodidos após a saída definitiva de Hitler, em novembro de 1944, embora Abakumov não parecesse saber quando o lugar havia sido abandonado. No núcleo central, descobriram refúgios com persianas blindadas conectadas a uma garagem subterrânea para 18 veículos. Só ao encontrar um rótulo que indicava ajudante do Führer e uma fotografia de Hitler com Mussolini, identificaram com certeza o lugar. Abakumov não mostrou emoção alguma. Interessou-se sobretudo pelas dimensões das construções e sugeriu que especialistas soviéticos estudassem o complexo. Apesar da vitória próxima, os dirigentes soviéticos não pareciam se sentir seguros. Atrás das linhas avançavam as unidades da NKVD e Smersh, consideradas indispensáveis para eliminar elementos considerados pouco confiáveis. Em Prússia Oriental e Silésia, sua prioridade foi localizar retardatários alemães. Todo membro do Volkssturm era tratado como soldado regular. Anciãos que haviam ficado em suas fazendas foram catalogados como saboteadores. Centenas foram executados no ato, embora as cifras reais fossem maiores. Em Polônia, o objetivo não eram colaboradores nazis, mas membros da resistência vinculada ao governo no exílio. A Armia Krajowa foi considerada inimiga. Oficiais soviéticos assumiam que Polônia era parte natural de sua esfera. A NKVD nomeou assessores de alto escalão no novo aparato de segurança polaco e retomou deportações e purgas. Enquanto isso, na retaguarda alemã se sucediam batidas, revistas e execuções. Bosques inteiros eram varridos em busca de Volkssturm escondidos. Usavam-se cães farejadores, incendiavam-se casas e disparava-se contra quem fugia. Muitos relatórios exageravam ameaças inexistentes. Anciãos e camponeses foram descritos como saboteadores treinados. Em alguns casos, os próprios soviéticos danificavam infraestruturas e depois culpavam a resistência alemã. A NKVD também combatia a indisciplina própria. Soldados soviéticos desertavam e formavam bandos armados. O saque era generalizado. Oficiais denunciavam que suas próprias tropas comerciavam com bens roubados. Não se castigava o roubo, apenas o ato de fazê-lo sem autorização. Ao mesmo tempo, começaram as deportações massivas de civis alemães. Homens e mulheres de entre 17 e 50 anos foram enviados a batalhões de trabalho forçado. Muitos foram transladados para a Ucrânia e Bielorrússia. Mulheres jovens eram separadas de seus filhos. O trato incluía violência sistemática. Em paralelo, milhares de cidadãos soviéticos liberados do trabalho escravo foram submetidos a interrogatórios. A prioridade não era a atenção médica, mas detectar supostos traidores. Criaram-se campos de filtragem com programas de reeducação política. Muitos antigos prisioneiros temiam voltar para casa. Embora alguns tenham sido reincorporados ao exército para a ofensiva final, outros acabariam no Gulag após a guerra.
Enquanto a retaguarda era limpa, o frente se deslocava para o norte. Em Pomerânia, Zhukov e Rokossovski destruíram o chamado Balcão Báltico. As forças soviéticas avançaram para o mar e isolaram grandes unidades alemãs. Cidades caíram com rapidez. A cavalaria soviética capturou localidades de surpresa. No dia 1 de março, os tanques alcançaram o Báltico perto de Kolberg. Divisões alemãs ficaram isoladas. Entre elas, a divisão SS Charlemagne, formada por voluntários franceses, que logrou escapar e acabaria combatendo em Berlim. Hitler reagiu com insultos para com seus generais. Destituiu comandos e negou a realidade do colapso. Em Danzig e Gdynia, a prioridade alemã foi evacuar civis. Centenas de milhares se aglomeraram nos portos. A marinha alemã evacuou sem descanso sob bombardeios constantes. Navios de guerra apoiaram a partir do mar até que a artilharia soviética fechou o cerco. As cidades foram arrasadas e milhares morreram nos cais. Enquanto isso, em Silésia, Konev cercou Breslau e cruzou o Oder. Seus exércitos asseguraram cabeças de ponte fundamentais. A resistência alemã foi feroz, mas mal abastecida. A disciplina se impôs mediante execuções sumárias. Também no lado soviético castigavam-se erros com longas condenações. Em março, Hitler realizou sua última visita ao frente do Oder. Apareceu envelhecido e esgotado. Escutou relatórios e regressou a Berlim em silêncio. Nunca voltaria a sair do bunker. No dia 8 de março, Stalin chamou Zhukov a Moscou. Enquanto se decidia o destino da Alemanha, o avanço aliado no oeste acelerou a corrida. Stalin aprovou o plano para a ofensiva final. O objetivo estava claro: Berlim devia ser tomada pelo Exército Rojo e devia ser feito o quanto antes. Intrigas na cúpula. Quando mandar já não importa. Enquanto o Exército Rojo terminava de esmagar a resistência alemã em Pomerania, a capital do Reich havia se convertido em um viveiro de rumores, intrigas e expectativas irreais. Em uma recepção oferecida pelo general von Tippelskirch em Mellensee, diplomatas militares estrangeiros compareceram menos por cortesia do que por curiosidade. Ali, longe dos comunicados oficiais, podiam escutar o que os oficiais alemães realmente pensavam. Muitos falavam abertamente do desastre no norte, da falta total de reservas e de uma guerra que já não podia se sustentar. Alguns se apegavam à ideia de que Hitler estava gravemente enfermo e que seu desaparecimento poria fim ao conflito. Outros advertiam sobre o incremento da atividade comunista em Berlim e de um possível motim do Volkssturm. As conversas derivavam com frequência para uma esperança persistente: negociar com a Grã-Bretanha. Oficiais asseguravam que os britânicos tinham a responsabilidade de impedir que a cultura alemã fosse arrasada pelo que descreviam como uma inundação vermelha. Todavia, muitos acreditavam que, de não ter se prolongado a resistência britânica em 1940, a Wehrmacht teria concentrado todas as suas forças contra a União Soviética, com um resultado completamente distinto. Para o observador sueco Julin Danfel, aquelas cenas estavam carregadas de sentimentalismo e tristeza. A oficialidade alemã seguia presa em suas próprias ilusões. Esse autoengano não era exclusivo do entorno de Hitler. Em amplos setores do exército, as críticas ao regime não nasciam de um questionamento moral da guerra nem das atrocidades cometidas, mas de uma frustração pragmática e pessoal. Muitos oficiais ressentiam a preferência do Führer pelas Waffen-SS e o desprezo sistemático pelo Estado-Maior. Também criticavam a tendência de responsabilizar os comandos de campo por fracassos decididos de cima. Ainda assim, esse mal-estar não se traduzia em uma rejeição do conflito em si. Para a maioria, o erro não havia sido a guerra no leste, mas não tê-la vencido. Em Berlim circulavam inclusive ideias de um último golpe desesperado no frente oriental para empurrar o Exército Rojo de volta à fronteira prévia à guerra. Aquela fantasia ignorava por completo a realidade do frente. A ofensiva soviética havia destruído qualquer capacidade alemã para lançar operações de envergadura. A pergunta já não era se o Exército Rojo chegaria a Berlim, mas quanto tardaria a partir do Oder. Esse rio havia se convertido no eixo da confrontação final. A fortaleza de Küstrin, situada na confluência do Oder e do Arch, era considerada a porta de entrada para a capital. Zhukov precisava unir as duas grandes cabeças de ponte soviéticas para criar uma ampla zona de concentração. Hitler, em contrapartida, insistia em um contra-ataque impossível a partir de Frankfurt an der Oder para cercar a 8ª Guardia de Chuikov.
Guderian tentou deter o plano, consciente da falta de aviação, artilharia e carros de combate. O resultado foi um caos operativo que permitiu aos exércitos de Berzarin e Chuikov fechar o cerco sobre Küstrin. Ainda assim, Guderian seguia convencido de que uma saída negociada podia salvar o exército alemão da destruição total. Em um encontro informal nos jardins da Cancelaria del Reich, dirigiu-se diretamente a Himmler. Expôs-lhe que a guerra estava perdida e que era preciso deter a matança. Himmler, evasivo, respondeu que ainda era cedo. Alguns nas SS sondaram discretamente contatos com a Suécia, mas inclusive dentro do exército, muitos consideravam Himmler a pessoa menos adequada para negociar. Pouco depois, Hitler afastou Guderian com o pretexto de sua saúde. O pano de fundo era outro. O Führer já não tolerava contradições. Sua reação perante cada revés seguia um padrão: silêncio inicial e explosões de fúria posteriores, acompanhadas de castigos exemplares. Oficiais eram executados, unidades humilhadas publicamente, inclusive formações das Waffen-SS eram despojadas de seus distintivos por se retirarem sem permissão. A lealdade era exigida sem condições, mas não era recompensada. O enfrentamento final entre Hitler e Guderian estourou durante uma conferência no bunker da Cancelaria. Ali, na presença de Keitel, Jodl e outros generais, o Führer descarregou seu desprezo sobre o corpo de oficiais, acusando-os de incompetência. Guderian defendeu seus subordinados e apontou a falta de munição e recursos. A discussão alcançou um nível alarmante. Hitler terminou ordenando-lhe que abandonasse Berlim. Para muitos oficiais, aquele momento confirmou que o poder havia ficado nas mãos de um círculo reduzido e desconectado da realidade. Hans Krebs substituiu Guderian como chefe do Estado-Maior. Era um oficial de gabinete, hábil no trato pessoal e sem experiência recente de combate. Justo o perfil que Hitler preferia. Ao seu redor se consolidava a camarilha do poder. Bormann, sempre onipresente. Himmler, cada vez mais debilitado. Göring, sustentado pela nostalgia de seu antigo prestígio. Goebbels, indispensável para a propaganda, mas vigiado. E Dönitz, valorizado por sua obediência e pela promessa de novos submarinos. Nesse entorno, as intrigas eram constantes. Bormann acumulava apoios. Fegelein conspirava para ascender, e Himmler parecia ignorar como sua influência se desvanecia. Eva Braun regressou a Berlim para permanecer junto a Hitler até o final, um movimento que havia sido conhecido de antemão pelo círculo mais próximo. O poder já não se exercia mediante decisões estratégicas, mas através de rivalidades pessoais. Enquanto isso, a repressão interna se intensificava. Prisioneiros eram evacuados para o interior do Reich, campos eram esvaziados mediante marchas forçadas e os mais débeis executados. As forças de segurança reagiam com brutalidade perante o saque e qualquer sinal de desordem. Trabalhadores forçados estrangeiros sofriam represálias especialmente duras. Em paralelo, Bormann viajava para inspecionar minas e possíveis esconderijos de bens do regime, antes de regressar a Berlim para acompanhar Hitler na emissão da Ordem de Terra Queimada. Essa ordem exigia destruir tudo aquilo que pudesse ser útil ao inimigo. Speer tentou freá-la, advertindo que significava condenar a população alemã ao desaparecimento. A resposta de Hitler foi clara. Se a guerra fosse perdida, o povo não merecia sobreviver. Speer foi afastado formalmente, mas logrou conservar o controle dos explosivos e bloquear muitas demolições, aproveitando as contradições do próprio Führer. No plano militar, Heinrich assumiu a defesa de Berlim com uma visão muito distinta à do partido. Sua prioridade era evitar um combate urbano prolongado. Junto a Speer, tratou de preservar pontes e infraestruturas vitais. O comandante designado para a defesa direta da capital, o general Heimann, encontrou-se preso entre ordens contraditórias, escassez de tropas e a interferência constante das autoridades nazis. A chamada Fortaleza Berlim existia apenas no papel. As forças disponíveis eram um mosaico improvisado. Unidades antiaéreas, policiais, batalhões de engenheiros, Volkssturm sem treinamento nem armas suficientes. Muitos desses homens dependiam de suas próprias famílias para se alimentarem. A disciplina se mantinha apenas mediante ameaças. Mesmo assim, as deserções eram constantes. Ao mesmo tempo, o regime impulsionava projetos desesperados como o Werwolf, uma suposta rede de resistência destinada a continuar a luta após a ocupação.
Na prática, foi uma mistura de propaganda, terror interno e planos irrealizáveis. Jovens das juventudes hitlerianas recebiam instruções vagas, explosivos defeituosos e palavras de ordem grandiloquentes. A maioria regressava para casa ou era capturada sem oferecer resistência real. Nos quartéis do Oder, a espera se fazia interminável. Soldados mal equipados cavavam trincheiras sem saber quando chegaria o ataque. A falta de munição, de água potável e de comida deteriorava o moral. Os mais jovens suportavam bombardeios, ataques aéreos e o medo constante de patrulhas inimigas. Os veteranos tentavam criar refúgios improvisados que tornassem mais suportável a espera. Do outro lado do rio, o Exército Roxo se preparava meticulosamente. Acumulavam-se suprimentos, reorganizavam-se unidades e reforçavam-se fileiras com prisioneiros do Gulag e antigos prisioneiros de guerra, tratados com desconfiança. A propaganda soviética alimentava o ódio e o desejo de vingança, recordando uma e outra vez as atrocidades cometidas em território soviético. Ao mesmo tempo, instruía-se os soldados no uso de armas capturadas, especialmente o Panzerfaust, antecipando o combate urbano que se avizinhava. A linha do Elba, diplomacia, desconfiança e o freio ocidental. Enquanto os exércitos aliados avançavam de direções opostas para o centro da Alemanha, em Berlim se estendia uma sensação amarga de espera. Alguns habitantes, com ironia, diziam que os otimistas estavam aprendendo inglês e os pessimistas russo. Em Moscou, esse clima alimentava uma inquietude crescente. Não se tratava apenas do avanço militar, mas de uma corrida política e simbólica pelo controle do desfecho. O final da guerra havia se convertido também em uma disputa estratégica. No oeste, as forças estadunidenses avançavam com uma rapidez que surpreendia inclusive seus próprios comandos. Após o colapso de grandes agrupamentos alemães na bacia industrial, várias divisões começaram a dirigir-se para o grande rio que separava o último trecho antes de Berlim. A possibilidade de cruzá-lo e continuar para a capital não estava totalmente fechada. As ordens eram claras: aproveitar qualquer oportunidade. Entre essas unidades, destacava-se uma divisão blindada especialmente potente, formada por soldados experientes, muitos deles marcados por anos de privações antes da guerra. Seu comandante havia traçado com antecedência uma rota direta para o leste, apoiando-se nas grandes vias de comunicação que conduziam ao coração do Reich. Outras divisões avançavam em paralelo, cada uma seguindo seu próprio eixo, cruzando cidades, rodeando focos de resistência e encontrando, com frequência, uma rendição massiva de tropas alemãs esgotadas. O ritmo era tão intenso que os soldados mal se detinham. Dormiam pouco, reparavam veículos sobre a marcha e seguiam adiante. Para muitos, o objetivo parecia evidente. Em encontros informais, inclusive desde os mais altos níveis de comando, transmitia-se a sensação de que nada mais se interpunha entre eles e Berlim. Enquanto isso, ao norte e ao sul, outras forças aliadas avançavam também, liberando territórios e encontrando-se com uma realidade que poucos estavam preparados para assumir. A visão de campos e prisões revelou um nível de horror que deixou uma marca profunda em quem o presenciou. Aquilo mudou para sempre a percepção da guerra para muitos soldados ocidentais. A velocidade do avanço teve consequências imprevistas. Em algumas zonas, unidades alemãs radicalizadas reagiram com violência extrema antes de retirar-se. Foram episódios caóticos, descontrolados, que marcaram a paisagem humana dos últimos dias do Reich. Nada disso alterou, porém, a tendência geral. O colapso era irreversível. Em contraste com a imagem rígida do soldado alemão, os soldados aliados surpreendiam a população civil. Mascavam chiclete, fumavam, punham nomes pessoais em seus veículos, mas também compartilhavam hábitos universais de qualquer exército em retirada ou avanço. O saque, apesar de proibido, apareceu de forma dispersa, tanto no oeste como no norte. As ordens existiam, mas o controle absoluto era impossível em um território que desmoronava. As diferenças entre os exércitos aliados eram evidentes. Alguns combatiam com a ideia de voltar logo para casa. Outros olhavam o futuro com pragmatismo ou com desejo de reparação histórica. Do leste, a visão era completamente distinta. Para a liderança soviética, a rapidez ocidental não era uma coincidência militar, mas uma ameaça política direta.
Em Moscou instalou-se a suspeita. Temia-se que os alemães preferissem entregar-se aos aliados ocidentais e que estes aceitassem. Qualquer contato, real ou imaginado, alimentava a desconfiança. Pela propaganda, denunciava-se uma guerra desigual, uma rendição seletiva, uma suposta indulgência. A tensão diplomática crescia ao mesmo ritmo que avançavam os blindados. Embora publicamente se falasse de coordenação, em privado reinava a inquietude. As comunicações entre comandos aliados e soviéticos tornaram-se frias, calculadas. Cada mensagem era lida com receio. A confiança se erosionava justo quando o final parecia próximo. Finalmente chegou a ordem que ninguém esperava. As forças estadunidenses deviam deter-se. O Rio marcaria o limite. Para os soldados que já sentiam Berlim ao alcance, a notícia caiu como um golpe seco. O moral se ressentiu. A sensação de ter chegado até ali para parar no último momento foi difícil de assumir. No leste, a preparação alcançava uma escala nunca vista. Milhões de soldados, dezenas de milhares de peças de artilharia e uma concentração de meios sem precedentes se desdobravam diante das últimas defesas alemãs. Nada podia ocultar o que estava prestes a suceder. O silêncio prévio não era calma, era contenção. As posições alemãs observavam, sabendo que o que vinha superava tudo o vivido até então. Alguns soldados se apegavam a rumores, a esperanças impossíveis, a ideia de uma reviravolta inesperada. Outros apenas pensavam em sobreviver. Nos acampamentos soviéticos, a noite prévia estava carregada de tensão. Os homens se barbeavam, escreviam cartas breves, compartilhavam comida quente. Sabiam que ao amanhecer tudo mudaria. As canções, as lembranças e as superstições circulavam em voz baixa. Não havia discursos grandiloquentes, apenas espera. Nos postos de comando avançados, os generais observavam o terreno. Um deles, situado em uma elevação-chave, contemplava o campo que se estendia diante de seus olhos. Dali se dominaria o acesso direto a Berlim. O plano estava traçado. A potência de fogo acumulada não tinha precedentes. Quando começou o bombardeio, a paisagem se transformou em segundos. O solo tremeu, o ar se tornou irrespirável, e a linha defensiva alemã desapareceu sob uma pressão impossível de descrever sem recorrer a imagens extremas. Para muitos defensores, aquilo superou qualquer experiência prévia. As primeiras ondas avançaram entre fumaça, barro e ruído constante. A visibilidade era mínima. As ordens eram gritadas. As decisões eram tomadas em segundos. Em alguns setores, o avanço foi mais lento do que o previsto. Em outros, a resistência foi mais dura do que o esperado. A confusão se estendeu por ambos os lados. As inovações pensadas para facilitar o avanço nem sempre funcionaram como se havia previsto. Alguns recursos, desenhados para desorientar o inimigo, acabaram afetando também quem avançava. A coordenação tornou-se caótica em certos pontos. Mesmo assim, a pressão não parou. De Berlim, os habitantes sentiam o impacto distante, como se a própria cidade respondesse ao golpe. As paredes vibravam, os objetos caíam, e o ruído chegava como um presságio. As autoridades falavam de resistência, mas nas ruas predominava o medo silencioso. Enquanto isso, os comandos soviéticos ajustavam planos sobre a marcha. A pressão política de cima era constante. Cada hora contava. Cada atraso tinha consequências. A ordem era clara: avançar. Ao sul, outro frente cruzava rios sob fogo, estabelecendo passagens improvisadas e empurrando para o interior. A coordenação entre grandes unidades começava a fechar o cerco. Berlim já não era uma possibilidade futura, era um objetivo imediato. Nesse ponto, o mundo observava. As potências aliadas olhavam para o centro da Europa, conscientes de que o que estava ocorrendo não apenas decidiria o final de uma guerra, mas o equilíbrio do mundo que viria depois. Sílou aberta, rivalidade soviética e a ruptura definitiva. A corrida para Berlim se transformou em uma competência aberta entre os frentes soviéticos. Após as conversas noturnas da liderança em Moscou, a rivalidade entre Zhukov e Konev deixou de ser dissimulada. Ambos sabiam que quem entrasse primeiro na capital definiria não apenas o final da guerra, mas o relato que viria depois. Zhukov, convencido de que Berlim lhe pertencia por direito, reagiu com dureza ao estancamento nas alturas de Sílou, enquanto Konev avançava com decisão desde o sul. O céu coberto e a chuva leve deram lugar a uma melhora do tempo.
A aviação de ataque pôde golpear com maior precisão as posições alemãs restantes em Seelow. Na planície do Oderbruch e sobre a escarpa, aldeias, fazendas e pequenos núcleos ardiam ainda. Cada edifício era tratado como um possível posto de comando. O resultado foi uma devastação absoluta, com povos inteiros convertidos em ruínas fumegantes e uma paisagem saturada pelo cheiro persistente da destruição. Atrás das linhas alemãs, os postos de socorro colapsaram. Os feridos superavam com folga a capacidade médica disponível. O sistema de seleção priorizava unicamente quem podia voltar a combater. Oficiais designados percorriam hospitais de campanha, buscando homens capazes de sustentar uma arma, inclusive entre os feridos leves, para devolvê-los à linha. Nos caminhos improvisados, a polícia militar detinha retardatários e os agrupava em unidades improvisadas. Jovens apenas treinados, alguns ainda adolescentes, eram enviados ao frente com equipamento inadequado. Seus rostos tensos mal apareciam sob capacetes grandes demais. Em vários setores, grupos soviéticos depararam-se com rendições inesperadas, seguidas de atos isolados de resistência desesperada por parte de combatentes jovens demais para compreender a magnitude do que ocorria. A resistência alemã não havia desaparecido. As defesas antitanque e a infantaria equipada com armas portáteis lograram imobilizar numerosos carros soviéticos. Em algumas localidades, os contra-ataques foram suficientemente intensos para frear momentaneamente o avanço. No entanto, a pressão não parava. Os enfrentamentos tornaram-se confusos, com fogo cruzado inclusive entre unidades próprias. Em Seelow, as forças soviéticas lograram envolver a cidade, mas o avanço esteve marcado por erros de coordenação. Unidades blindadas ficaram sob fogo de sua própria artilharia. Para contra-atacar os ataques a curta distância, as tripulações improvisaram proteções com colchões e restos de mobiliário, criando blindagens improvisadas contra as cargas ocas. No norte do frente, unidades alemãs compostas em grande parte por alunos e cadetes retrocederam para zonas pantanosas. Mal restavam combatentes de pé. A disciplina começou a desmoronar. Os rumores de acordos com os aliados ocidentais se estenderam, acelerando a desintegração. No centro, uma divisão aerotransportada colapsou por completo. Seu comandante, incapaz de controlar homens sem experiência real de combate, sofreu um colapso nervoso e foi substituído. A realidade contrastava brutalmente com a propaganda que durante anos havia exaltado a invencibilidade dessas unidades. Ao sul, as forças de Konev romperam a segunda linha defensiva alemã e lançaram suas unidades blindadas em direção ao rio Spree. Os incêndios florestais, provocados pelos bombardeios, dificultavam o avanço, mas a velocidade era prioritária. Os comandantes sabiam que deviam cruzar antes que o inimigo pudesse reorganizar-se. Os carros cruzaram o rio sem esperar pelos engenheiros, avançando diretamente através da água. A manobra surpreendeu os defensores. Durante a noite, grandes formações blindadas deslocaram-se para o interior, fechando rotas vitais. Em Berlim, a confusão era absoluta. As ordens exigiam defender cada povo e cada rua, embora já não restassem munições, combustível nem alimentos suficientes. A maquinaria administrativa seguia funcionando com uma rigidez absurda, inclusive enquanto os refugiados colapsavam as estradas, e os próprios combatentes pediam permissão para abandonar posições sem sentido. As reservas do regime se esgotavam. Unidades estrangeiras das Waffen-SS foram deslocadas apressadamente para conter a ruptura, embora chegassem tarde, mal abastecidas e sem coordenação. Os enfrentamentos continuaram sob bombardeios constantes, com colunas atingidas antes sequer de entrar em combate. Quando o frente se rompeu definitivamente, o recuo se transformou em fuga. Soldados, veículos e civis se misturaram em um caos sem controle. Oficiais tentavam impor ordem sob a mira de pistolas. Às margens das estradas ficavam corpos, restos de equipamentos e animais abandonados. Ao mesmo tempo, no coração do poder, tentava-se manter uma aparência de normalidade. Organizaram-se atos simbólicos, discursos e cerimônias vazias. A última aparição pública do dirigente do Reich foi breve e rígida. Seu estado físico evidenciava o desgaste extremo. Ainda assim, insistia em promessas de vitórias impossíveis. Após as reuniões formais, a maioria dos altos cargos começou a abandonar a capital sob distintos pretextos. Comboios carregados com pertences pessoais partiram para o sul.
Aqueles que durante anos haviam exigido resistência absoluta agora buscavam salvar-se. A fuga tornou-se tão visível que, inclusive dentro do aparato militar, comentava-se abertamente. Em contraste, alguns decidiram permanecer. Reforçou-se a retórica da lealdade total e do sacrifício final. As transmissões clamavam por uma resistência absoluta, ignorando que a cidade já estava cercada. Nas ruas, a população civil sobrevivia entre porões, filas de racionamento e refúgios improvisados. O bombardeio de artilharia sobre Berlim começou de forma sistemática. Os impactos atingiam mercados, praças e pontos de distribuição de água. A vida cotidiana reduziu-se à busca de alimentos e refúgio. A cidade desceu rapidamente a uma existência primitiva. Enquanto isso, as forças soviéticas fechavam o cerco. As comunicações alemãs colapsaram. Grandes centros de comando foram evacuados no último momento, deixando para trás instalações subterrâneas intactas que surpreenderam as tropas que as ocuparam. Dentro do bunker, o ambiente tornou-se irrespirável. A tensão, o esgotamento e a certeza do final provocaram cenas de descontrole. Decisões irreversíveis começaram a tomar forma, envolvidas em um silêncio pesado. A presença de famílias completas nesse entorno confirmou que o desfecho não teria retorno. Fora, a artilharia não parava. O avanço continuava por todos os flancos. Berlim já não era um objetivo distante. Era um espaço cercado, isolado e condenado a converter-se no último cenário do colapso total do Terceiro Reich. Casa por casa, cerco urbano e colapso humano. Para a população civil, as palavras de ordem ideológicas haviam perdido todo o sentido. Sob o bombardeio constante, a única prioridade era resistir mais um dia, e o pior ainda estava por vir. No leste da cidade, peças de cerco de um calibre nunca visto avançavam lentamente por vias reforçadas até posições próximas a estações-chave. Cada projétil tinha um peso descomunal e seu impacto fazia tremer bairros inteiros. Com o passar das horas, qualquer sensação de proteção se transformou em confinamento. A água potável passou a ser o recurso mais valioso. Uma bomba manual que ainda funcionava no exterior converteu-se em um ponto vital. Quem se atrevia a sair com baldes fazia-o sabendo que era uma zona constantemente batida pela artilharia. Alguns não regressavam, mas quem lograva voltar era recebido como salvador. Nos cruzamentos importantes, levantaram-se barreiras antitanque. A polícia militar revisava a documentação e vigiava qualquer tentativa de abandonar posições. Nos porões começaram a aparecer soldados e oficiais vestidos de civil. Para muitos, abandonar o combate já não parecia uma falta, mas uma reação compreensível. A imagem do sacrifício heróico ensinado nas escolas chocava-se com a realidade de uma cidade superlotada, faminta e sem saída. A partir desse ponto, o medo deixou de se expressar em gestos e começou a ditar decisões. O instinto de acumular estendeu-se por toda a cidade. Qualquer rumor sobre alimentos provocava avalanches. Vagões parados, armazéns abandonados e lojas fechadas eram saqueados em questão de minutos. Durante um desses episódios, um ataque aéreo surpreendeu um grupo de civis. Alguns lograram cobrir-se, outros não. Os objetos recolhidos perderam todo o valor diante da brutalidade do momento. Nem todas as histórias que circularam eram verdadeiras. Falou-se de explosões deliberadas, de edifícios explodidos após permitirem o saque, de castigos exemplares. Na realidade, muitas instalações foram ocupadas por unidades que necessitavam de pontos elevados para observar o avanço inimigo. Com a eletricidade cortada e as rádios mudas, o rumor converteu-se na única fonte de informação. Desde o ar, começaram a cair milhões de folhas impressas. Mensagens dirigidas a soldados e civis insistiam que continuar lutando carecia de sentido. Algumas serviam como salvocondutos. Outras tentavam tranquilizar a população, prometendo segurança e ordem. Também se organizaram emissões de rádio com vozes selecionadas para gerar confiança. O impacto real destas ações não esteve tanto no papel, mas nas histórias transmitidas de boca em boca por quem havia cruzado as linhas e regressava. Enquanto isso, altos comandos do regime seguiam movendo-se entre quartéis improvisados. Um marechal chegou a entrevistar-se com o comando de um exército formado em grande parte por jovens sem experiência. Seu tom foi autoritário, teatral, desconectado da realidade. O comandante desse exército, por outro lado, tinha outro objetivo:
Abrir um corredor para o oeste para permitir que civis e soldados escapassem do cerco. Para ele, já não se tratava de salvar símbolos, mas pessoas. Nesse contexto, o comando da defesa de Berlim mudou de mãos de forma abrupta. Um general passou de condenado a dirigir a resistência da cidade em questão de horas. Suas forças eram um conjunto fragmentado de restos de divisões, unidades estrangeiras, milícias e adolescentes armados com lançadores antitanque. A cidade foi dividida em setores, com um anel exterior e outro interior, apoiados em linhas ferroviárias e canais. As torres antiaéreas, com grossas paredes de concreto e artilharia pesada, converteram-se em refúgios improvisados para milhares de feridos e civis. A desproporção era evidente. Dezenas de milhares de defensores, muitos mal armados, diante de um número esmagador de tropas atacantes. Os carros disponíveis podiam contar-se com facilidade. Algumas unidades existiam apenas no papel. Ainda assim, ordenaram-se contra-ataques locais a partir de aeródromos e avenidas amplas, apoiados pelos poucos veículos que ainda podiam mover-se. No interior do bunker do poder, a atividade não parava. Acumulavam-se relatórios, visitas inesperadas e cenas de tensão. Velhas lealdades se rompiam. Mensagens chegadas do sul desencadearam acusações de traição. Decisões fulminantes afastaram figuras históricas do regime, que passaram de sucessores designados a prisioneiros vigiados. As despedidas se sucediam em quartos estreitos. Conversas triviais se misturavam com decisões definitivas. Alguns se apegavam à criação de um relato final. Outros se ocupavam em destruir documentos pessoais, correspondência e objetos comprometedores. Tudo devia desaparecer. Enquanto isso, nas margens da cidade, tropas estrangeiras chegavam para se integrar na defesa. Um pequeno contingente cruzou estradas saturadas de refugiados e colunas em retirada. Avançaram por bosques e caminhos secundários para evitar ataques aéreos. Exaustos, alcançaram finalmente a capital e se posicionaram em setores já colapsados. O combate urbano tornou-se total. Cada cruzamento, cada estação, cada parque era disputado. As forças atacantes avançavam casa por casa, utilizando artilharia pesada a curta distância. Os defensores recorriam a emboscadas a partir de porões e janelas baixas. Os jovens imitavam táticas aprendidas às pressas. As perdas aumentavam sem pausa. Em alguns bairros, a chegada das tropas inimigas desencadeou cenas caóticas. Civis tentavam se esconder, deslocar-se em grupo ou improvisar refúgios alternativos. As noites eram especialmente temidas. As famílias tomavam decisões extremas para se protegerem. Muitas experiências ficariam marcadas para sempre, embora nem todas fossem contadas. Os hospitais colapsaram. Sem água nem anestesia suficiente, o atendimento reduziu-se ao essencial. Muitos feridos foram atendidos em porões por mulheres sem formação médica. Para evitar represálias, os uniformes eram retirados e queimados. Qualquer arma abandonada era feita desaparecer imediatamente. A luta continuou avançando para o centro. Canais e avenidas converteram-se nas últimas linhas naturais. Do oeste e do sul, novas unidades fechavam o cerco. A administração soviética começou a se organizar inclusive antes do final dos combates, designando responsáveis civis e assegurando infraestruturas fundamentais. O avanço não foi uniforme. Algumas zonas resistiram durante horas, outras caíram rapidamente. No meio do caos, asseguraram-se instalações científicas e centros estratégicos, cuja importância ia muito além da batalha imediata. Ao cair da noite, Berlim ardia em múltiplos pontos. O ruído constante da artilharia, os incêndios e o movimento de tropas não deixavam espaço ao silêncio. A cidade, isolada e fragmentada, aproximava-se do seu desfecho final. Albe e o bunker. Fuga pelos bosques e extinção do poder. Nos bosques ao sul de Berlim, o frente deixou de existir como uma linha reconhecível. Entre pinhais densos e caminhos de areia, os restos do exército alemão avançavam sem referências claras, dispersos em pequenos grupos que abriam caminho entre árvores e clareiras improvisadas. A ausência de eixos definidos fazia com que unidades inteiras perdessem contato entre si, e para muitos oficiais, essa confusão espacial refletia o colapso definitivo. Em uma só jornada de marcha, cruzavam-se antigos limites operativos, confirmando que a estrutura defensiva havia deixado de existir.
O 20º Corpo do general Venck lançou um avanço para o leste com o objetivo de fazer ligação com a 9ª Armada, presa além das linhas de abastecimento soviéticas. Jovens de divisões formadas pelo Serviço de Trabalho del Reich entraram em combate perto de Treuenbrietzen, enquanto outras unidades avançavam para Belitz sem saber o que encontrariam. O terreno, uma combinação de plantações jovens e pinhais maduros, convertia cada movimento em uma exploração armada. Perto de Belitz, os combates alcançaram zonas hospitalares. O som da artilharia chegou sem aviso claro de sua procedência. No meio do caos, surgiu a confusão se as tropas que se aproximavam podiam ser ocidentais. A batalha prolongou-se durante dias e tornou-se especialmente amarga. Não se aceitaram rendições e o choque deixou um rastro de mortos entre combatentes e população local. Os soldados mais jovens, alguns descritos pelos civis como crianças de uniforme, reagiram com pânico ao primeiro encontro com carros soviéticos, embora com o passar dos dias tenham logrado destruir vários utilizando armas antitanque portáteis. Inclusive, quem elogiou seu valor reconheceu que enviá-los ali era uma tragédia. Os feridos e enfermos foram evacuados em trens improvisados para o oeste, onde terminaram sob custódia estadunidense. Venck, no entanto, atribuiu prioridades distintas ao seu exército: abrir um corredor para Potsdam e ajudar a 9ª Armada a escapar. Nos grandes bosques do Spree, concentraram-se dezenas de milhares de soldados e civis, procedentes de diferentes corpos e exércitos. A maioria pertencia à 9ª Armada do general Busse, reforçada por restos de unidades blindadas e guarnições que lograram romper o cerco. Busse decidiu avançar diretamente para o oeste para unir-se ao 12º Exército e retirar-se para o Elba. Rejeitou as ordens que exigiam ataques para Berlim, consciente de que apenas provocariam mais mortes inúteis. As comunicações deterioraram-se até o ponto de que muitas ordens simplesmente deixaram de ser recebidas. A fome era extrema. Os veículos mantinham-se em movimento até esgotar o combustível e depois eram abandonados ou desmontados. As poucas unidades blindadas restantes converteram-se na ponta de lança, alimentadas com combustível extraído de caminhões abandonados. As forças soviéticas fecharam o cerco pelo norte e pelo leste. Zhukov lançou ataques com exércitos adaptados ao combate em bosques, enquanto Konev bloqueava as rotas previsíveis de fuga, derrubando árvores para criar barreiras. Apesar dos movimentos rápidos, restou um ponto fraco entre dois exércitos soviéticos. Ao amanhecer, a vanguarda alemã encontrou-o por acaso, cruzou a autoestrada Berlim-Dresde e alcançou uma estrada-chave de abastecimento. A reação soviética foi imediata, com contra-ataques lançados sem informação clara e um uso massivo de aviação e artilharia que empurrou muitos alemães de volta ao bosque. Os combates tornaram-se caóticos. As esteiras dos carros não agarravam bem no solo arenoso e os caminhos ficavam sob constante ataque aéreo. Quando se detetou um grupo avançando para o oeste, a notícia chegou ao alto comando alemão. De Berlim, enviaram-se mensagens exigindo que o objetivo principal fosse salvar a capital, não evacuar forças. Não houve resposta do bosque. Durante a noite e o dia seguinte, renovaram-se as tentativas de ruptura em vários eixos. Algumas unidades lograram penetrar linhas soviéticas, capturaram povos e cercaram regimentos inimigos. Mas os contra-ataques e o fogo concentrado causaram perdas enormes. Nos pinhais ao redor de Haube, a artilharia e os bombardeios converteram o terreno em um inferno contínuo. Os projéteis explodiam nas copas das árvores, lançando estilhaços mortais em todas as direções. Escavar refúgios era quase impossível, e o pânico estendeu-se inclusive entre veteranos. A falta de linhas claras fazia com que os encontros fossem repentinos e letais. Veículos carregados de soldados feridos misturavam-se com civis e animais. Os incêndios florestais enchiam o ar de fumaça espessa, reduzindo a visibilidade e desorientando a todos. Os diferentes ramos do exército alemão misturaram-se sem comando efetivo, com desconfiança crescente entre eles. A disciplina erosionou-se até o ponto de surgirem enfrentamentos internos. Após o fracasso das primeiras tentativas, pequenos grupos buscaram rotas alternativas. Alguns cruzaram estradas defendidas e seguiram para pontos de reunião acordados, enquanto outros ficaram presos e foram destruídos. À noite, lançou-se um novo esforço massivo a partir de Haube. Parte da linha soviética foi rompedora, mas o preço foi altíssimo.
Konev reforçou os flancos e organizou defesas em profundidade, com armas anticarro ocultas e ataques sistemáticos dentro do bosque. Aviões de reconhecimento voavam baixo para assinalar objetivos, e as cifras de baixas aumentaram sem controle. Para quem vagava sem mapas nem bússolas, encontrar o oeste era quase impossível. O ressentimento contra os oficiais de Estado-Maior cresceu, e o solo ficou coberto de corpos. Alguns soldados renderam-se, conscientes de que o final estava próximo. Ao redor de Halbe, a luta tornou-se unilateral e devastadora, afetando também a população local refugiada em porões. Ainda assim, uma parte das forças logrou abrir caminho. Dezenas de milhares de soldados e vários milhares de civis atravessaram 3 linhas soviéticas e alcançaram as posições de Venk, perto de Belitz. Ali, entre o bosque e o Elba, a esperança e o desespero seguiram alternando-se. Enquanto isso, o comando alemão desintegrava-se. O quartel-general do grupo de exércitos Vístula perdeu contato com Busse. No norte, o avanço soviético forçou retiradas não autorizadas. Oficiais foram destituídos por desobedecerem a ordens impossíveis, e alguns atrasaram deliberadamente sua apresentação para evitar represálias. A estrutura de comando deixou de funcionar como um todo. Dentro de Berlim, a retirada para o centro intensificou a brutalidade interna. Grupos de execução atuaram com maior urgência, embora alguns comandantes os tenham expulsado de seus setores sob ameaça. A situação para combatentes e civis piorou rapidamente. Escassez de água, esgotamento extremo e colapso nervoso generalizado. Búnkeres saturados e túneis converteram-se em rotas de fuga noturnas. As forças soviéticas avançaram de vários eixos e logo se encontraram umas com as outras no meio da cidade, criando confusão operativa. O frente defensivo alemão reduziu-se a uma faixa estreita que ia do leste ao oeste de Berlim. De posições elevadas, oficiais alemães observaram uma cidade em chamas, coberta de fumaça e ruínas. Apesar disso, do bunker seguiam difundindo-se rumores de salvação e negociações inexistentes. No coração do poder, a traição converteu-se em obsessão. As notícias de contatos secretos com os aliados ocidentais desencadearam reações furiosas. Altos cargos foram presos, interrogados e eliminados. Ordenaram-se missões desesperadas, como a evacuação aérea de oficiais feridos para reorganizar forças inexistentes. Inclusive nesse contexto, realizaram-se atos formais que contrastavam com o desmoronamento total ao redor. Durante essas horas, Berlim transformou-se em um espaço sem regras claras. As autoridades civis desapareceram e a sobrevivência cotidiana reduziu-se a refugiar-se, buscar comida e evitar os combates. O avanço soviético alcançou edifícios simbólicos, prisões e ministérios, que foram tomados após intensos assaltos. A cada passo, as baixas aumentavam e a sensação de final iminente tornava-se evidente. Ao norte do centro, as tropas soviéticas alinharam-se para o assalto ao edifício que se havia convertido em símbolo do regime. Apesar da proximidade, os comandantes sabiam que o último trecho seria o mais dispendioso. O fogo cruzado, os obstáculos improvisados e as defesas subterrâneas convertiam cada metro em uma luta sangrenta. Enquanto os restos do comando alemão tentavam ganhar tempo mediante negociações sem autoridade real, a cidade era reduzida sistematicamente pela artilharia. O cerco fechou-se por completo. As comunicações colapsaram e as últimas mensagens exigiam uma lealdade que já não podia sustentar-se. Nesse cenário de colapso exterior, dentro do bunker, a atividade ficou reduzida a movimentos breves e conversas mal perceptíveis. Os deslocamentos limitaram-se a trajetos curtos e as trocas de palavras tornaram-se escassas. Nos corredores estreitos começaram a produzir-se despedidas discretas, gestos rápidos e olhares que evitavam prolongar-se. Parte do pessoal recebeu instruções finais e autorização para retirar-se, enquanto outros permaneceram em seus postos sem saber se voltariam a ser requisitados. De maneira progressiva, várias áreas internas foram fechadas, separando os aposentos privados do resto do complexo subterrâneo. Durante a madrugada de 29 de abril de 1945, nesse entorno isolado e sem difusão pública, Adolf Hitler contraiu matrimônio civil com Eva Braun. A cerimônia foi breve e realizou-se na presença de um número muito reduzido de testemunhas do círculo imediato. O acontecimento não foi comunicado ao exterior e não alterou a situação militar nem administrativa do regime.
Nas horas seguintes, o dirigente do Reich ficou definitivamente à margem da cadeia de comando. As comunicações diretas deixaram de ser utilizadas e não se emitiram novas ordens com valor operativo. Os ajudantes mais próximos permaneceram fora dos aposentos reservados, sem intervir nem receber instruções adicionais. À tarde de 30 de abril de 1945, no interior do bunker da Cancilleria del Reich, Adolf Hitler morreu. Após esse momento, não voltou a produzir-se nenhuma atividade de comando associada à sua figura. O acesso às dependências privadas permaneceu fechado e não se emitiram comunicados imediatos ao pessoal, nem às unidades em combate. Desde então, o centro de poder deixou de existir como referência real. A liderança que havia dirigido o Estado alemão durante mais de uma década ficou extinta debaixo da terra, enquanto na superfície os combates continuavam sem interrupção. A passagem do tempo deixou de ser marcada por relógios e começou a ser percebida unicamente através das explosões distantes e de um silêncio prolongado que já não se rompia. Rendição e ocupação. A ata que fechou uma era. O amanhecer de 1 de maio encontrou o centro de Berlim em um estado de esgotamento absoluto. Soldados soviéticos dormiam apoiados contra muros destruídos, deitados sobre calçadas cobertas de pó, usando restos de portas como travesseiros improvisados. Alguns reajustavam bandagens nos pés, outros permaneciam imóveis, sem saber que o homem a quem haviam combatido durante anos já não estava com vida. Entre os prisioneiros alemães ainda se escutavam deboches, alheios à realidade que se havia selado horas antes debaixo da terra. No interior do complexo governamental alemão, a informação circulava de forma fragmentada e restrita. Enquanto isso, os combates continuavam com a mesma violência. As negociações haviam fracassado. A exigência soviética era clara e não admitia condições. A recusa do lado alemão provocou uma retomada imediata do bombardeio. As baterias de artilharia e os lançadores de foguetes voltaram a descarregar sua potência contra edifícios já em ruínas. O medo de uma infiltração pelos túneis subterrâneos levou a decisões desesperadas. Uma explosão na rede ferroviária subterrânea provocou a inundação de extensos trechos de túneis. Milhares de pessoas encontravam-se refugiadas ali embaixo. A água avançou lentamente, criando cenas de pânico na escuridão. Ainda assim, o número real de vítimas nunca pôde ser estabelecido com certeza, e muitos corpos arrastados pela corrente pertenciam a pessoas que já haviam morrido previamente por ferimentos ou esgotamento. Enquanto isso, no Reichstag, a luta continuava quarto por quarto. A bandeira vermelha já havia sido hasteada, mas o combate não havia terminado. Soldados exaustos, cobertos de pó e com a garganta abrasada pela fumaça, seguiam disparando entre colunas derruídas e escadarias destroçadas. Apenas ao cair da tarde, os últimos defensores começaram a sair dos porões, entregando as armas. O edifício havia ficado convertido em um símbolo devastado do colapso final. Outros pontos fortificados resistiam ainda. Grandes torres antiaéreas e fortalezas urbanas, cheias de civis aterrorizados e feridos, viram-se cercadas. Em vários casos, emissários cruzaram linhas sob bandeiras improvisadas. As rendições produziram-se após tensas negociações, onde o medo de represálias era palpável. Quando as guarnições saíram finalmente ao exterior, os soldados foram desarmados e os civis liberados, saindo à luz depois de dias ou semanas debaixo da terra. Em paralelo, grupos dispersos tentavam abrir caminho para o oeste. Colunas desorganizadas de soldados, veículos sem combustível e civis esgotados avançavam entre bombardeios e emboscadas. Alguns lograram cruzar rios e linhas inimigas, a maioria foi capturada ou dispersada. O desordem marcou essas últimas horas, com unidades que se desintegravam sobre a marcha e comandos que desapareciam sem deixar instruções. Dentro do complexo central do poder alemão, a atividade era frenética. Documentos eram recolhidos apressadamente, grupos formavam-se para abandonar a zona e rotas de fuga eram improvisadas entre ruínas e ruas iluminadas por incêndios. Alguns conseguiram ocultar-se durante horas ou dias antes de serem descobertos. Outros desapareceram para sempre no caos noturno. Na madrugada de 2 de maio, as transmissões alemãs solicitaram um cessar-fogo. Pouco depois, a rendição formal foi aceita. As armas começaram a silenciar-se na capital. Prisioneiros saíram de edifícios oficiais, de porões e de improvisadas prisões.
Em alguns lugares, os primeiros soldados soviéticos que entraram ofereceram comida e assistência médica. Em outros, o medo persistia, alimentado por anos de propaganda e por experiências recentes. A cidade apresentava um panorama irreal. Colunas de prisioneiros avançavam entre escombros, enquanto civis cobriam corpos com mantas ou papéis. As cozinhas de campanha começaram a distribuir rações. Ao mesmo tempo, equipes especializadas iniciaram a busca de documentos, arquivos e restos humanos de alto interesse político. O controle do relato tornou-se tão importante quanto a vitória militar. Nos dias seguintes, o foco deslocou-se para a confirmação do ocorrido nos últimos momentos da liderança alemã. Os interrogatórios multiplicaram-se. Registros, restos materiais e depoimentos foram analisados com extremo sigilo. A informação não era difundida. A incerteza alimentou rumores dentro e fora da Alemanha. Enquanto isso, a guerra continuava além de Berlim. Grandes formações alemãs seguiam combatendo ou deslocando-se para zonas controladas pelos aliados ocidentais. As rendições sucediam-se em diferentes frentes. Assinaturas, documentos e cerimônias marcaram o encerramento oficial do conflito na Europa, primeiro no Oeste e depois, de forma definitiva, na capital alemã. A cerimônia final teve lugar em um edifício militar ao leste de Berlim. Delegações aliadas ocuparam suas posições. Os representantes alemães entraram em silêncio. Os documentos foram assinados. Quando abandonaram a sala, o peso da história ficou suspenso alguns segundos no ar antes de se dissolver em um murmúrio geral. A guerra havia terminado. A vitória não trouxe descanso imediato. A ocupação revelou uma cidade no limite da sobrevivência. Milhões careciam de moradia. Os sistemas de transporte estavam destruídos. Os hospitais funcionavam de forma precária. Mulheres organizadas em cadeias humanas começaram a retirar escombros. A vida tentava retomar entre ruínas fumegantes. Ao mesmo tempo, pôs-se em marcha uma vasta operação de controle político e militar. Identificaram-se responsáveis, requisitaram-se recursos, transladaram-se especialistas e impuseram-se novas estruturas de poder. O triunfo teve um alto custo humano, tanto para os vencidos como para os vencedores. Com o passar das semanas, o relato do final foi se fixando. Símbolos, cerimônias e silêncios definiram a memória oficial. A capital derrotada converteu-se no cenário onde terminou uma era. Entre edifícios derruídos e ruas varridas por mulheres exaustas, o Terceiro Reich deixou de existir.